da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa e da ATA Médica Portuguesa Student. O objetivo da apresentação de hoje é tentar perceber como tornar a tese num artigo científico. Eu chamo-me Bernardo Sousa Pinto, sou professor auxiliar da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Aliás, perceberão que os meus slides estão a azul, não é inocente, estou a brincar. O objetivo, no fundo, é irmos fazendo uma discussão sobre escrita de publicação científica, apresentação de resultados. Estejam à vontade, sempre que tiverem alguma dúvida, podem colocar no chat ou então, se preferirem falar, nomeadamente quando estamos a fazer a transição de temas, estejam também à vontade para que isto não seja um monólogo. Portanto, intervenham sempre que queiram pôr dúvidas, estejam absolutamente à vontade. Muito bem. Antes de começarmos com a parte da escrita e dos elementos gráficos, isto só para dar a ideia daquilo que são os ingredientes para a publicação da tese, ou seja, mesmo depois da tese já está no formato de artigo científico, nós aquilo que queremos mesmo é que ela esteja publicada. E, portanto, como é que nós conseguimos ter sucesso para que ela seja publicada a tempo? Primeiro começar atempadamente, provavelmente em Lisboa, aqui como no Porto, a disciplina relativa à tese é no sexto ano, certo? E no sexto ano, provavelmente existirão outras atividades que também consomem muito tempo, estudar para a Prova Nacional de Acesso, as rotações clínicas, etc. Portanto, começar a tese no sexto ano nem sempre será a melhor opção. Sobretudo porque nós muitas vezes, quando temos a fazer um trabalho original, um trabalho no qual temos por objetivo publicar, em que investimos bastante tempo, ou queremos investir bastante tempo, muitas vezes surgem alguns percalços. Ou temos dificuldades que não estávamos a contar, por exemplo, na obtenção dos dados, na espera pela autorização da Comissão de Ética, ou nós verificamos algumas coisas curiosas nos resultados que não estávamos à espera e temos que fazer análises adicionais, temos que explorar mais. Portanto, nós acabamos sempre por demorar mais tempo que aquilo que contamos. E se nós queremos ter algo de qualidade e terminado de forma relativamente precoce, devemos tentar começar atempadamente. No quarto, no quinto ano, são bons anos para nós começarmos a tese. Claro que alguns projetos, até por exemplo mais de investigação básica, requerem que sejam começados até mais cedo. Depois, um outro aspecto que gostaria de chamar a atenção é a questão de integração em equipas, idealmente equipas multidisciplinares que já tenham experiência em investigação. Isso é algo que será muito melhor para vocês e que vos facilitará muito a vida para, enquanto orientandos e enquanto estudantes interessados em preparar a tese. O que acontece é que numa equipa multidisciplinar, primeiro, existem já vários investigadores com diferentes capacidades, alguns mais voltados para a parte clínica, vamos supor, outros mais voltados para a parte metodológica, para a parte estatística, para a parte informática, ou seja, existem tipicamente várias competências. E isso impede que vocês tenham que saber de tudo, porque não é o objetivo de uma tese que vocês saibam de tudo, embora tenham que conhecer bastante bem o vosso trabalho, mas se precisarem de apoio mais especializado, tenham-no lá. E por outro lado, isso vai necessariamente implicar que o vosso orientador se vai interessar mais pelo vosso trabalho, porque o vosso trabalho vai de encontro àquilo que a equipa dele está a fazer e é mais um output dessa mesma equipa e não é simplesmente algo que o aluno se lembrou de ir chatear o orientador para ver se ia buscar algum trabalho para ele. O terceiro ponto é o da opção por um trabalho de investigação original, ou seja, tendo a possibilidade de fazer aquilo que nós chamamos um trabalho de revisão clássica, de revisão narrativa, ou um trabalho que envolva colheita, análise de dados, que pode ser, vamos supor, um estudo prospectivo com dados clínicos
colhidos, hospitalares previamente colhidos, um estudo prospectivo, uma revisão sistemática, etc. Todos estes estudos originais são melhores ou mais facilmente publicáveis do que as revisões narrativas. As revisões narrativas têm o seu papel, mas elas são pensadas para serem escritas por especialistas da área, porque eles, melhor do que ninguém, saberão quais os assuntos a selecionar, quais os assuntos mais e quais os assuntos menos relevantes. Ora, num estudo de investigação oral, existindo uma receita metodológica que deverá ser seguida, é mais fácil para nós, enquanto estudantes, tentarmos perceber de que forma é que conseguiremos fazer um trabalho de qualidade. Obviamente, a questão de investigação ser clinicamente relevante e o objetivo claro, isso é muito importante para facilitar o processo de publicação, ser algo que seja relevante, necessário para a prática clínica e não apenas porque sim, algo que responda a uma lacuna, e nós vamos ver, quando discutirmos a parte escrita, que se isto estiver claro, é muito mais fácil escrever, porque nós, por exemplo, discutir as limitações, discutir os pontos fortes, discutir o que é que o nosso estudo acrescenta de relevante, torna-se muito mais imediato, bem como perceber qual é que é o objetivo. A parte do adequado planeamento metodológico, obviamente isto dava um seminário completo, mas se a metodologia estiver bem feita, o vosso trabalho tem mais chances de ser publicado, e depois focar então nas partes que nós iremos sobretudo abordar, a parte da escrita e dos elementos gráficos e da apresentação de resultados. Alguma dúvida para já? Ok. Na eventualidade de integrarmos uma equipa multidisciplinar num determinado estudo, podemos fazer a tese sobre esse mesmo estudo, não sendo o investigador principal. Ora bem, numa equipa, obviamente, vocês não serão um investigador principal, mas podem ser o primeiro autor de um trabalho dessa equipa, ou seja, vamos supor que a equipa está interessada em fazer uma revisão sistemática, ou fazer uma análise de um determinado conjunto de dados, e vocês vocês utilizam isso como tese de final de mestrado, empenham-se nisso e utilizam isso como tese de final de mestrado. É justo e podem negociar com a equipa serem vocês o primeiro autor, os primeiros autores dessa publicação, ok? Portanto, não tem que ser o investigador principal da equipa, mas convém que sejam o primeiro autor da publicação. No Horto nós aceitamos primeiro o segundo autor, não sei se aí em Lisboa é idêntico, mas o primeiro é aquilo que tipicamente é aceito. Mais alguma questão? Doutor Muito Bernardo, há bem. uma questão no bate-papo. Eu li a questão da Sara. Há mais alguma questão? Até agora não há mais nenhuma. Ok, perfeito. Vamos então avançar. Muito bem, portanto vamos discutir então a parte de redação de um artigo científico. Estamos a falar então daquilo que nós chamamos o artigo científico original, como nós já referimos, que é a forma por excelência que nós temos para comunicar resultados científicos. Não é a única. Todos sabemos que podemos apresentar resultados em conferências e congressos, através de posters, de apresentações orais. E depois existem publicações científicas que não têm o formato do artigo científico original, mas que mesmo assim podem ser usadas para comunicar ciência. Nesse aspecto, chamar a atenção para um tipo de publicação particular, que são os brief report ou research letters. Elas têm diferentes nomes consoante as revistas, mas são publicações mais curtas, mas que mesmo assim têm resultados originais e que em algumas situações podem ser vantajosas de considerar. Se nós tivermos uma mensagem simples, concisa, mas relativamente curta, nós podemos tentar apontar para esse tipo de formato, em vez de colocarmos texto só para, entre aspas, encher, nós podemos logo direcionar a nossa publicação para um comentário, uma research letter, um brief report, isto falando em termos de publicação, do ponto de vista de publicação, e se calhar assim conseguir publicar numa revista com mais elevado fator de impacto ou mais adequada à nossa área.
Existem ainda outros tipos de publicação para além destes que nós referimos e que seguem estruturas diferentes, mas dos quais nós não nos iremos ocupar. Nós vamos ocupar, sim, do artigo científico original, em que nós tipicamente estruturamos de acordo com os seguintes elementos: título, abstrato, resumo, o texto principal, referências, tabelas, imagens e eventualmente o material suplementar. O texto principal é estruturado de uma forma que nós designamos por IMRAD. I de introdução, M de métodos, R de resultados, o A é de AND e o D de discussão. Mas elas devem ser pensadas como um contínuo. Nós gostamos muito de mostrar esta imagem do relógio de areia, não sei se vocês conhecem dos jogos antigos, antes de existirem telemóveis para cronometrar o tempo, utilizava-se estes relógios de areia para cronometrar as jogadas. E a ideia aqui é mostrar que os artigos científicos devem ser construídos como um contínuo, mas do geral para o particular e depois do particular para o geral outra vez. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós vamos começar por definir uma determinada área em que nós identificamos uma lacuna em termos de conhecimento, ou seja, algo que ainda não se sabe, e se não se sabe, nós pretendemos dar a resposta. Está certo? Ou seja, introdução, objetivo. Como é que nós vamos dar a resposta a isso? Métodos. E face àquilo que nós fizemos, então, o que é que nós achamos? Resultados. Depois contextualizamos esses resultados, discutimos e tentamos perceber de que modo é que nós chegamos mais perto ou não de resolver a questão inicial e até que ponto é que nós conseguimos, com isso, melhorar a prática clínica ou levantar sugestões para estudos futuros. E é isso que nós temos depois nas conclusões. Portanto, no fundo, aquilo que nós temos é uma estrutura quase em espiral, em que a discussão e as conclusões devem ir de encontro ao problema que nós elencamos na introdução. Se assim não for, fica uma coisa muito esquisita, e acreditem que nós às vezes revemos, nós fazemos investigação, mas também somos chamados para rever papers de outros investigadores. E às vezes nós vemos que aquilo que está na conclusão não bate com a introdução. Isso torna muito difícil de perceber o artigo científico. Mais uma vez, numa questão de investigação que vocês percebam como relevante e clara, isto surge muito naturalmente. Susana, eu poderei disponibilizar o PowerPoint se vocês acharem que é relevante, depois eu posso fazer chegar. Muito bem. Portanto, esta estrutura do geral para o específico e depois do específico para o geral. Então vamos lá começar com a introdução, sempre nesta ideia, nesta lógica. Nós tipicamente dividimos a introdução em duas partes, o background ou contextualização e o objetivo. Quando nós começamos a escrever artigos, não é? Não temos essa experiência, começamos a ler muito sobre a área na qual nós estamos a fazer investigação, começamos a entusiasmar e a tendência é para escrever introduções muito grandes. Nós queremos mostrar que aprendemos muita coisa, sabemos muito. Ora, não é esse o objetivo de uma introdução. A introdução deve ser concisa. Pensem, vocês estão a escrever para especialistas. Vocês vão publicar numa revista, ou vão ter por objetivo publicar numa revista da área em que estão a escrever. Portanto, quem vai ler já saberá mais ou menos a base, os conceitos-chave relativos àquilo que vocês estão a escrever. Portanto, tipicamente nós pensamos na introdução como ocupando uma página e meia, 2 a 3 parágrafos, não mais do que isso. Curta, concisa e indo direto ao problema. Pensando na estrutura do relógio de areia, nós começamos com um background muito geral, por exemplo, vamos que nós queremos estudar a asma, é uma doença do foro respiratório, com valência de X e cuja terapêutica passa por A, Y e Z. Contudo, nós sabemos que a adesão pode ser um problema, resultando no maior risco de agudizações. No entanto, ainda não está contabilizado quão boa é a adesão dos pacientes à terapêutica. Logo, o nosso objetivo vai ser estudar isto. Percebem aqui a lógica? Não precisam de estar com grandes elaborações sobre o diagnóstico, sobre o prognóstico, sobre a terapêutica, ir sempre apenas ao essencial da questão.
Do mesmo modo, também não precisamos de encher a introdução de referências. Vamos utilizar as referências que são essenciais, preferencialmente de artigos originais ou de revisões sistemáticas, evitar as revisões narrativas. Já agora, toda a gente aqui sabe a diferença entre revisões sistemáticas e revisões narrativas. Eu tenho usado estes conceitos, estão à vontade com as diferenças, já falaram disto. Sim, não? Ok, algumas pessoas sim, outras pessoas mais ou menos, outras pessoas não. Perfeito. Ora bem, as revisões sistemáticas enquadram-se nos estudos originais, portanto são revisões da literatura, vão buscar informação a outros estudos, é verdade, mas têm uma metodologia própria que seguem, porque têm que encontrar todos de uma determinada questão de investigação e muitas vezes até têm meta-análise associada. Numa revisão narrativa não, é quase como um capítulo do livro em que o autor vai selecionando aquilo que é a informação que considera mais relevante. Portanto, tem sempre um cunho subjetivo, não tem propriamente uma metodologia. Dito isto, então, e voltando à questão da introdução, face ao exposto, há aqui duas regras de ouro que é importante destacar quando nós escrevemos um artigo científico. A primeira regra de ouro é que menos é mais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, idealmente, nós devemos tentar dizer tudo o que é relevante no mínimo de palavras possível. Não é? Contrariamente àquilo que se possa imaginar que é preciso pôr muitas palavras para encher, para dar mais ideia que trabalhamos mais, entre aspas, não, é completamente o oposto. O desafio aqui é nós dizermos muito e dizermos tudo aquilo que é relevante no mínimo de palavras possível. As revistas colocam um limite de palavras. Existe um limite de tabelas e gráficos que podemos apresentar. Existe um limite também de referências. Okay? A segunda regra de ouro tem que ver com a questão do contínuo. Tudo tem que estar encadeado. Todos os parágrafos têm que estar bem encadeados. E nós, ao lermos um parágrafo, temos de ser já capazes de adivinhar o que vai dizer o seguinte. Não podemos ficar com aquela sensação de estranheza. Então, de onde é que esta informação veio? Que se as coisas não estiverem devidamente encadeadas, é o que acontece. E muitas vezes, na introdução, há essa tentação. Imaginem, vamos voltar ao exemplo da adesão terapêutica na asma, não é? Se calhar uma forma mais fácil de escrever a introdução seria um parágrafo a falar sobre asma no geral, um outro parágrafo completamente desligado a falar sobre adesão terapêutica e depois um terceiro a unir os dois. Mas isso não é algo correto, porque a pessoa chega ao segundo parágrafo e pensa, nós não estávamos a falar de asma, de onde é que vem a adesão terapêutica, percebem? Portanto, tentar sempre encadear todas as ideias. Isso ajuda muito o leitor e, obviamente, ajuda também os revisores, porque um paper bem escrito é meio caminho andado para os revisores olharem favoravelmente para o vosso artigo. Quando as coisas estão mal escritas, os revisores começam a arranjar defeitos em tudo. Acreditem, ficam mais chateados. Muito bem, portanto, não esquecer então abordagem, contextualização do que já é conhecido e indicação do que falta conhecer. Portanto, a tal identificação do problema, da lacuna no conhecimento científico, na prática clínica, aquilo que nós chamamos o racional, a justificação, que deve seguir logo no objetivo. O objetivo já deve ser adivinhável desse racional. Uma coisa muito importante, ou duas, melhor dizendo, em relação ao objetivo. O objetivo deve estar claramente assinalado. Nós devemos escrever mesmo we aimed to, the objective of this work was, this work had the objective to, ou seja, não tenham medo, pelo contrário, de escrever as palavras aim, objective, isso deve estar claramente assinalado. Segundo aspecto, o objetivo deve refletir a questão de investigação. Vocês sabem como é que se estrutura uma questão de investigação? Qual é que é o acrónimo que nós utilizamos para estruturar uma questão de investigação? Já falaram disso? Ok, ainda não. Nós utilizamos um acrónimo chamado PICO. O que é que isto quer dizer? Não é ilha açoriana, mas sim P de população. Quem é que são os participantes, os pacientes que nós estamos a analisar? São adultos, são idosos, são doentes, são saudáveis, etc. E
de intervenção, pode ser um E de exposição, C de comparação e O de outcome, ou variável de resultado. Vamos supor, nós queremos avaliar, isto é exemplo de um objetivo. O objetivo deste trabalho seria avaliar se em mulheres com asma ter uma melhor adesão terapêutica face a não ter, se associa a um menor risco de agudizações. Ok? Está aqui tudo. População, mulheres com asma. Neste caso é uma exposição que é a melhor adesão terapêutica, o comparador, pior adesão terapêutica, e o outcome, o resultado, que é agudizações de asma. Isto tem que estar bem explícito no objetivo e tem que ser, obviamente, coerente com os métodos e com aquilo que está no abstract ou resumo. Faz sentido? Alguma dúvida, alguma questão? Muito bem. Depois da introdução, então, segue-se a metodologia, os métodos. E se nós na introdução dizíamos que era importante sermos concisos, nos métodos nós temos que ser altamente detalhados. Temos que ser altamente detalhados porque nós vamos querer que outros sejam capazes de reproduzir o nosso estudo nas mesmas condições, idealmente chegando aos mesmos resultados. Ou seja, temos que ser transparentes naquilo que fizemos, temos que dar toda a informação que é necessária. O que é que isso implica? Implica que definamos população, intervenção, exposição, comparação, outcome. E isto definir não é só dizer, vamos supor, mulheres com asma, como estávamos no exemplo anterior. Não. Como é que nós definimos asma? Quais foram os critérios que nós aplicamos para que um indivíduo fosse considerado como asmático? Não é só dizer boa ou má adesão terapêutica. Como é que nós definimos boa adesão terapêutica, má adesão terapêutica? Onde é que fomos consultar? Onde é que fomos obter essa informação? O que é que nós definimos como uma agudização, não é? Como outcome, e assim sucessivamente. Temos que dar informação do contexto onde foi feito o estudo. Qual foi o hospital, por exemplo, qual é que era a capacidade, da mesma maneira que se vos falarem de um hospital americano ou russo, vocês se calhar, só vos disserem o nome, não saberão se é um hospital grande, pequeno, universitário, de última linha ou não. Os estrangeiros também não conhecem a realidade dos hospitais portugueses, portanto têm que dar essa contextualização. Informar acerca dos critérios de inclusão e da exclusão dos participantes também é muito importante, saber quem é que podia, quem é que não podia entrar no estudo. Todos os instrumentos devem estar detalhados, com referência aos próprios fabricantes, etc. Instrumentos de medição, por exemplo. E depois, no final, o último parágrafo é sempre a análise estatística, que vai desde a estatística descritiva até à modelação estatística, passando pela estatística inferencial. Os métodos, tal como todo o resto do artigo, nós gostamos de os escrever do geral para o particular, do simples para o complexo, do principal para o acessório. E sempre já agora com a análise estatística como último parágrafo, tipicamente uma secção à parte, mas também seguindo esta estrutura. Algumas exceções a este detalhe todo, se nós tivermos algo que já está amplamente escrito numa publicação prévia, não precisamos de estar a repetir tudo, ipsis verbis, nós fazemos uma referência à outra publicação e depois as pessoas vão lá consultar e apresentamos só algo muito resumido, ou se for algo standard, por exemplo, PCR, Western blotting, não precisamos estar a descrever todo o procedimento do Western blotting, como é que ligamos a tina de eletroforese, a membrana, etc. Mas temos que dizer que materiais e anticorpos utilizamos, por exemplo. Muitas vezes os métodos são de tal maneira grandes e detalhados que nós temos que os remeter para métodos suplementares, por não terem espaço no nosso artigo. Não tem problema absolutamente nenhum. Há aqui uma questão que bastantes revistas começam a insistir, que é na utilização da voz ativa na escrita dos métodos. Embora em português nos possa parecer até um bocadinho infantil, nós estarmos a escrever os métodos como nós fizemos, nós analisamos, nós registamos, a verdade é que isso responsabiliza mais os autores. E há muitas revistas que referem claramente preferir que os métodos sejam escritos em forma ativa.
we did that, we analyzed, we performed, em vez de foi feito, foi analisado. É claro que isto não é 100% obrigatório, não têm que usar sempre a voz ativa, mas devem privilegiá-la na escrita dos métodos. Já agora, uma terceira regra de ouro na escrita de um artigo científico é a escrita em frases curtas e parágrafos longos. Ou seja, cada uma das frases não deve ter muito floreado, não deve ser muito longa, não deve ter muitos parênteses, muitos entre vírgulas ou entre tracinhos, deve procurar ao máximo ser curta, concisa, escrita numa linguagem objetiva. Os parágrafos tipicamente são longos, ou seja, nós temos num parágrafo tudo o que é relativo a uma dada ideia e por isso nós condensamos neles muitas frases. Aos métodos segue-se a secção de resultados. Agora, a secção de resultados é uma secção especial. Porquê? Porque não é na parte de texto que vão se encontrar os principais resultados. O que é que eu quero dizer com isto? Não sei se vos acontece convosco, mas a tendência geral é esta. Quando nós lemos uma publicação científica, depois do título e do abstract, o que é que nós tipicamente vamos ver? Qual é que é a tendência? Todos começam por ir ler a introdução ou muitas vezes dão uma vista de olhos a outros elementos? Começam pela introdução, ok. É engraçado. Há quem salte para a conclusão. Nenhum de vós tem a tentação de começar a ver as tabelas ou os gráficos ou as imagens? Engraçado. Portanto, a maior parte do pessoal está a dizer ou introdução ou então ver logo as conclusões. Ninguém tem essa tendência de espreitar as tabelas ou espreitar as imagens? É que muitas vezes isso é algo que nós vamos ver de imediato, são as coisas que saltam assim à vista. E são as formas por excelência que nós temos para comunicar os resultados. Isto para dizer o quê? Os resultados de um artigo científico são primariamente transmitidos pelas suas tabelas e pelos seus gráficos ou figuras. E a secção de texto não deve reproduzir integralmente o que está nas tabelas e nos gráficos, não deve vomitar os conteúdos das tabelas, senão a secção de resultados torna-se uma coisa absolutamente indigesta. Lembrem-se, nós no artigo científico não queremos redundâncias. Então, para que é que serve a secção dos resultados? Serve para orientar. Serve para chamar a atenção para os aspectos mais importantes, e atenção que eu não estou a dizer os resultados significativos, estou a dizer os resultados clinicamente mais relevantes, que às vezes podem ser diferenças estatisticamente significativas, mas outras vezes podem não o ser. Portanto, chamam a atenção para isso e vão remetendo para as respectivas tabelas ou gráficos onde os resultados podem ser consultados na sua totalidade. E, mais uma vez, é um erro muito comum que nós vemos em papers que nos chegam às mãos, ter a secção de resultados a repetir integralmente as tabelas e os gráficos, e isso é completamente indigesto para quem lê. É uma apresentação que deve ser feita sem discussão, de forma agnóstica. Ou seja, nós apresentamos os números, é a secção por excelência para apresentar números, mas não devemos dizer isto era surpreendente, isto não era surpreendente, nós achamos isto porque A ou achamos isto porque B. Não. Aqui simplesmente apresentamos os resultados. Mais uma vez, nós vamos construí-los do geral para o particular, do principal para o acessório, do simples para o complexo. Mimetizando muito o modo como nós escrevemos os métodos, ou seja, tipicamente começamos com a questão da população estudada e depois vamos por aí, a estatística descritiva, resultados da estatística inferencial, resultados da modelação estatística. Curiosamente, nós estamos a ordem pela qual os artigos científicos são estruturados. Mas, curiosamente, na parte escrita, nós começamos pelos métodos e depois escrevemos os resultados. Porquê? Porque nós acabamos de fazer o trabalho, temos muito frescos os métodos, o modo como nós fizemos as coisas,
Temos frescos os resultados, é uma secção que é relativamente fácil de escrever, e depois temos os métodos e os resultados escritos é que passamos para a escrita da introdução e, por fim, a discussão. E a discussão, tipicamente, é o grande desafio da escrita de um artigo científico. Porque para a discussão não há tantas regras. Para a introdução nós dissemos 2, 3 parágrafos, uma página e meia, começa no background, na contextualização, identifica a lacuna, define o objetivo. Nos métodos, é basicamente escrever aquilo que nós fizemos, apenas certificarmos que não deixamos passar nenhum pormenor importante. Os resultados é relatar os resultados mais importantes e direcionar para as tabelas e gráficos. Mas a discussão não tem propriamente regras específicas e o modo como nós a escrevemos e como nós a estruturamos vai depender muito do nosso paper, vai depender da nossa questão de investigação, vai depender dos resultados que nós obtivemos. Dito isto, também não é o completo caos a discussão, ou seja, existem alguns aspectos que têm que constar, mesmo que não sejam sempre pela mesma ordem. Temos que ter sempre e este é o primeiro parágrafo de discussão, isso é clássico, é o sumário dos resultados. Um primeiro parágrafo a chamar a atenção para aquilo que foram os principais resultados mais importantes. O leitor veio de uma secção de resultados onde esteve imerso em números e ajuda a fazer algum sentido tudo isto, ter este primeiro parágrafo de resumo para orientação. Que outros aspectos têm que estar na discussão? Uma contextualização desses resultados, confrontando-os com a literatura. Eram expectáveis? Não eram expectáveis? Porquê é que nós os encontramos? Porquê é que não encontramos outro tipo de resultados? Porquê é que eles são diferentes daquilo que nós achamos da literatura? Também é obrigatório na discussão nós falarmos das limitações do nosso trabalho, e nós vamos bater muito nessa questão, mas também falarmos dos pontos fortes. E por fim, as conclusões. As conclusões, que não devem ser iguais ao sumário dos resultados principais, devem abrir portas também para futuros estudos, devem refletir sobre em que é que o nosso trabalho contribui para melhorar a prática clínica, por exemplo. Então vamos a cada um dos pontos. Explicação dos resultados e confronto com a literatura publicada. Primeiro aspecto. Vocês não precisam, na discussão, de aludir a todos os resultados. Nem todos os resultados têm que ser discutidos ou merecem ser discutidos, porque isso é um erro também muito comum. É ver discussões que acabam por ser quase repetições da secção dos resultados, e não é isso que se pretende. Se vocês tiverem uma tabela com 50 variáveis, vocês não vão estar a dizer o sexo era semelhante entre os grupos, já a idade, nós tínhamos pacientes um bocadinho mais velhos no grupo A que no grupo B. Não é isso que se pretende aqui. É chamar a atenção para os resultados mais relevantes, do ponto de vista clínico, menos expectáveis, se calhar, e procurar perceber o porquê destes resultados serem assim, sobretudo em comparação com a literatura prévia. Aqui a comparação não é simplesmente dizer os nossos resultados foram semelhantes ou foram diferentes aos outros artigos, é tentar perceber o porquê também. Podemos dizer, nós verificamos uma frequência bastante menor de reações adversas a medicamentos por comparação com os 2 outros estudos mais importantes na área, mas a nossa população era bastante mais jovem, por exemplo. É esse tipo de argumentação que se pretende na discussão. Aqui, e muitas vezes isto requer então algumas análises acessórias até. Aqui, muitas vezes, nós podemos enquadrar isto, e por isso é que a discussão não tem propriamente regras, à medida que nós discutimos isso, nós podemos discutir também as limitações dos nossos trabalhos, porque, em bom rigor, alguns resultados podem ser explicados por limitações, ou podemos fazê-lo separadamente. E aqui, as limitações é algo que tem que estar muito claro, muito bem discutido, muito bem assinalado. Nós, na discussão de um trabalho, nós temos que conseguir identificar claramente onde o autor diz as discussões do nosso trabalho foram as seguintes. E não é simplesmente listá-las, é tentar perceber quais são, qual é o impacto que estas estão a ter nos resultados e de que forma é que os autores tentaram prevê-las e minorar o seu impacto. Isto é fundamental e por isso nós podemos, até uma estratégia que muito frequentemente é utilizada, ir discutindo as limitações a par com os pontos fortes, ou seja, por cada limitação apresentar um ponto forte. Nós tivemos uma limitação,
porque recolhemos dados hospitalares retrospectivos em que muitas vezes a qualidade pode não ser melhor, podem existir problemas, mas, por outro lado, e vem aí o ponto forte, nós fizemos questão de auditar a qualidade num subconjunto desses processos, nomeadamente confrontando-os com X ou Y, percebe? Esta é uma forma muito elegante de vocês discutirem as limitações e demonstrarem que fizeram um bom planeamento do vosso estudo, que se preocuparam em reduzir o impacto das mesmas. Uma outra forma que vocês têm é discutir primeiro as limitações e depois discutir os pontos fortes. Ou seja, ao contrário não é muito bom, não é? Porque ao contrário depois a ideia que fica no leitor é uma ideia globalmente negativa. Terminar com as limitações faz parecer que o vosso paper é mau. Terminar com os pontos fortes dá uma ideia mais positiva a quem acaba de ler o trabalho. E isto dos pontos fortes também é importante porque, primeiro, se um artigo só tiver limitações, se não tiver pontos fortes, para que ser publicado, não é? Vocês basicamente destroem o vosso trabalho. Mas, por outro lado, é aqui que vocês mostram em que é que o vosso trabalho contribui para resolver a questão à qual ele inicialmente se propôs dar a resposta, em que é que ele contribui para melhorar a prática clínica ou para indicar pistas para futuros estudos, em que é que o vosso trabalho é diferente, é melhor daqueles que já existem. Se vocês tiverem dificuldade em escrever a secção dos pontos fortes, repensem muito bem o vosso trabalho, ok? Da mesma maneira, se tiverem dificuldade em escrever a secção das limitações, isso indicia que se calhar não pensaram suficientemente bem no vosso trabalho. Portanto, de facto, a discussão pode ser difícil de estruturar, os seus conteúdos não devem ser tão difíceis assim de chegar lá e, portanto, escrever alguns tópicos naquilo que tem que constar das limitações, dos pontos fortes, da discussão dos resultados ajuda, e depois a parte mais complicada deverá ser a estruturação. Ok, aqui a dúvida da Catarina, de se devemos intercalar as limitações com os pontos fortes ou abordar primeiramente as limitações em bloco e depois os pontos fortes. Podemos fazer ambas as formas são corretas e depende um bocadinho da nossa questão de investigação. Se nós percebermos que por cada limitação que nós encontramos e que nós discutimos existe um ponto forte, nós fomos suficientemente cuidadosos para salientar isso, então intercalar é a melhor forma e depois no final nós discutimos apenas os pontos fortes que não surgem desta intercalação. Se nós vimos que isto não é muito bem possível, aí discutimos primeiro as limitações no seu todo e depois todos os pontos fortes. Ao contrário, é que não convém mesmo. Está certo? Muito bem. E por fim, as conclusões. Mais uma vez, as conclusões devem estar bem indicadas. To sum up, in conclusion, são as frases-chave que devem estar a abrir a conclusão para assinalar. As conclusões normalmente não são secções à parte, integram a discussão. E isso ainda reforça mais o facto de elas deverem estar bem assinaladas. Essas conclusões, mais uma vez, elas devem surgir quase que naturalmente, se lembrarem da imagem do relógio de areia, não é? E se pensarem, por exemplo, que acabaram de discutir os pontos fortes, o que é que o vosso estudo contribui para melhorar a prática clínica, que pistas é que dá para futuros estudos, logo nós daqui concluímos que, percebem? E a conclusão chama a atenção para os resultados mais importantes, mas também para esta última parte que é muito relevante, o que é que o vosso artigo trouxe de novo para a ciência e de que forma ajudou a dar resposta àquela lacuna que vocês identificaram no início, na introdução. Portanto, isto é um exemplo de um abstract até com a discussão estruturada, de um artigo com a discussão estruturada, mas nem é isso que nós vemos frequentemente, mas pode ajudar. Até aqui alguma dúvida, alguma questão? Estou a falar muito rápido, muito devagar. Podemos seguir? Devemos pôr subtítulos? Bom, tipicamente não o fazemos. Nos métodos, muitas vezes sim, é útil, nos resultados também, na discussão
tipicamente não o fazemos, a menos que a revista o peça, e há revistas que são explícitas para se assegurarem que os autores cumprem com todas as partes que nós falamos, por exemplo, discutem mesmo as limitações, há revistas que exigem isso. Caso contrário, nós não devemos pôr esses subtítulos. Mais alguma questão? Podemos avançar? Ok. Posto isto, nós temos então a parte mais difícil escrita. Mas ficam-nos a faltar dois elementos que são essenciais: o título e o abstract, o resumo. E se vocês pensarem, eles são cartão de visita do artigo. Nós decidimos se vamos ler ou não um artigo no seu todo, depois de lermos o título ou o abstract. E por isso nós temos que ser altamente cuidadosos quando nós tratamos de os escrever. Ora, o que é que acontece? Na maior parte das vezes nós já escrevemos o paper todo, nós já estamos muito cansados, nós queremos é ver o nosso trabalho publicado e damos menos atenção ao título e ao abstract, mas isso é um erro. E para nós percebermos isso basta nos pôr nos sapatos do leitor. Os títulos podem ser de várias formas. Vocês têm aqui 3 tipos de títulos. E aqui a questão é, e podem ativar o microfone, não sei se têm essa permissão, mas se tiverem, estejam à vontade. Que diferença é que vocês veem entre estes 3 títulos? Porque é que eu posso afirmar que estes 3 títulos são diferentes? Então, por exemplo, o primeiro título tem uma coisa que distingue dos restantes, que é qual? Tem os 2 pontos. Para além de ter os 2 pontos, que é um elemento que nós vamos ver que nos vai ser muito útil, tem uma outra questão que é a pergunta, certo? Ou seja, é aquilo que nós chamamos um título interrogativo. Estes títulos interrogativos, algumas revistas já não os querem. Porquê? Porque eles, em bom rigor, eles despertam mais a curiosidade dos leitores, mas, por outro lado, muitas vezes os autores desiludem-se quando vão ver o abstract e por isso os autores acabam por ler menos vezes o texto completo. Quando é que os títulos interrogativos são bons? Quando o nosso ponto forte é a questão de investigação. Em relação à questão da extensão, que estão aqui a colocar o chat, a Marta está aqui a colocar no chat, nós já vamos discutir também a questão da extensão, que é bastante importante. Entre este aqui de baixo e o da direita, as diferenças são mais subtis. Este aqui foca mais nos métodos, ao passo que o da direita foca mais nas conclusões. Ou seja, nós no da esquerda temos aquilo que chamamos um título descritivo, no da direita nós temos aquilo que chamamos um título declarativo. O título descritivo é bom quando o nosso ponto forte são os métodos. O título declarativo é melhor quando o nosso ponto forte são as conclusões. Em relação à questão dos 2 pontos, eles são precisamente úteis para nós podermos conjugar as duas coisas. Podemos dizer, por exemplo, vamos supor, obesity associated with worse asthma, 2 pontos, a systematic review ou a randomized control trial. E então nós temos aqui as conclusões e depois temos uma parte metodológica a ser posta em evidência. Em relação à questão da extensão, as revistas privilegiam títulos, ou seja, muito extensos. Por exemplo, aqui este segundo é demasiado longo, faz perder a vontade de o ler. Contudo, também não se pode ser demasiado curto ao passo de se tornar completamente inespecífico. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio e se calhar estes dois da esquerda estão com esse bom equilíbrio em termos de extensão. Em relação ao abstract, o abstract vai, no fundo, sumariar os principais pontos do nosso artigo. Eles podem ser estruturados ou não estruturados, mas cada vez mais as revistas optam por abstracts estruturados, ou seja, com diferentes secções. E aqui
embora nós, nesta estrutura, vamos ter na mesma uma introdução, métodos, resultados e conclusões, a extensão e os conteúdos de cada uma das secções vão diferir face àquilo que se verifica no artigo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que no abstract nós vamos focar em duas partes, os métodos e os resultados. O objetivo tem que estar muito bem definido, mas, por exemplo, a parte de contextualização tipicamente é mínima. Algumas revistas nem sequer têm background no abstract, outras têm, mas tipicamente os autores colocam uma frase no máximo. Também não temos propriamente uma discussão no abstract, temos a conclusão ou as conclusões, mas não vamos estar a discuti-las aqui. Porque nós temos um limite de palavras e, portanto, nós temos que ser muito criteriosos com a forma como usamos as palavras. Tipicamente temos entre 150 a 350 palavras, na maioria das vezes entre 200 e 250. Aspectos muito importantes. Evitar, não usar referências, evitar abreviaturas, só usá-las se estritamente necessário e temos que as definir no abstract, mesmo que estejam definidas no texto. O abstract tem que ser lido per si, tem que ser capaz de ser, nós temos que ser capazes de o ler de forma independente, separado do resto do artigo, e devemos focar naquilo que é essencial. Mas se nós a questão de investigação deve estar clara, deve ser explícita, e tudo o que nós falamos nos métodos, nós temos que ter uma correspondência nos resultados do próprio abstract, daí a questão de focar os aspectos essenciais. Até aqui, alguma dúvida, alguma questão? Podemos avançar? Sim? Muito bem. Vamos então agora à parte de apresentação de resultados em tabelas e gráficos. Tem também os seus quês. Uma das grandes dúvidas que sempre surge é se nós temos resultados, nós vamos apresentá-los sob a forma de tabela ou sob a forma de gráfico. Se estivermos a falar de uma apresentação oral, de um póster, certamente os gráficos. Ninguém vai parar para ler um póster que tenha uma tabela enorme, cheia de linhas, cheia de números, com letras pequeninas. Os gráficos são visualmente mais apelativos. Se nós tivermos um paper, um artigo científico, aí a maior parte das vezes ou a maior parte da informação se calhar é veiculada em tabelas. Mas os gráficos não devem ser deitados fora. Nós não devemos dizer, como isto é um artigo científico, nós não vamos usar gráficos. Isso é um erro. Nós devemos ter um ou dois gráficos, ou devemos pensar que veiculem as principais mensagens, porque os gráficos, sendo mais apelativos visualmente, têm também um maior impacto no leitor. O leitor lembra-se mais facilmente do futuro do gráfico do que de um valor numa determinada tabela. E então, que regras é que existem quando nós sumariamos resultados em tabelas e gráficos? Vamos começar pelas tabelas. O que é que vocês modificariam nesta tabela? Acham que esta tabela é boa? É má? Alterariam alguma coisa? Ativem os microfones, falem. Se preferirem podem usar também o bate-papo, mas se quiserem falar, estão à vontade. É sempre bom para não termos um monólogo. Então, todos apresentariam esta tabela, ninguém tem nenhuma crítica a fazer, não há nenhum problema que identifiquem. Ok, o Diogo salienta aqui uma questão muito importante. Tem um valor de P não significativo, mas forma de se apresentar devia estar o valor obtido, sem dúvida. Infelizmente, nós ainda vemos algumas tabelas que têm um não significativo ou o NS, mas isso não deve ser feito. Nós devemos introduzir o valor propriamente dito. E de resto, em relação aos valores de P, está tudo bem? Ou há mais alguma correção? Aí a bioestatística. Lembrem-se, nós nunca podemos ter valores de P igual a zero. Não sei
Vocês trabalham com SPSS na estatística? Sim, não? Vocês trabalharem com SPSS ou com outros softwares recebem muitas vezes os resultados com P igual a zero, mas o P não é zero, é menor do que 0,0001, são valores de probabilidade, não é? Nunca podem ser zero. E nesse sentido, nunca se apresentam os valores de P assim, isto é incorreto do ponto de vista estatístico, deve estar menor do que 0,001, por exemplo, para mostrar que é um valor de P de facto muito baixinho. Portanto, conversados em relação aos valores P. Quanto ao resto, a Matilde estava a referir que tem muitas variáveis. Ora bem, nós muitas vezes fazemos as tabelas grandes e até bastante maiores do que estas por questão de limitação de espaço. As revistas dizem só pode ter 3 tabelas, então nós temos que condensar um bocadinho. Agora, será que estas variáveis estão todas bem definidas? Temos aqui mais alguns comentários. A Susana diz, mistura valores absolutos e percentagens. Ora bem, nós quando falamos de variáveis categóricas, nós gostamos de apresentar as duas coisas, não só valores absolutos, mas também as percentagens, ou não são percentagens, mas também os valores absolutos. Agora, nós não podemos, numas, só apresentar valores absolutos e noutras só percentagens, e isso, concordo, nós devemos apresentar os dois e sempre de forma uniforme. As percentagens das mulheres e as unidades na FC. Exatamente, Rita. Nós não sabemos o que é FC, certo? Pode ser frequência cardíaca, pode ser formação cívica, pode ser o diabo a 4, não sabemos. Tem que estar definido. E não sabemos em que unidade está a ser medido. Tem que estar definido. Bem como que nas mulheres tinha que estar aqui que era percentagens. E um bocadinho naquilo que o Diogo diz, que de facto não há uma uniformização, por exemplo, nas colunas, para além de nós não sabermos quantos participantes temos em cada coluna. E o que o Manuel refere também é importante, nós temos valores com diferentes casas decimais, nós devemos uniformizar, por exemplo, apresentar sempre com uma casa decimal. É suficiente, a não ser para os valores de P em que tipicamente usamos 3. E, portanto, uma possibilidade poderia ser esta. Sim, a questão do Diogo é importante. Em relação ao valor de P, também não foi definido a partir de quando é considerado estatisticamente significativo. Nós definimos isso nos métodos. Nas tabelas, há autores que fazem isso, que colocam, por exemplo, a negrito, quando têm associações estatisticamente significativas, ou põem uma nota de rodapé. Eu não sou muito apologista de se fazer isso, prefiro que estejam lá os valores e que depois os leitores interpretem e que preferencialmente sejam acompanhados, por exemplo, de intervalos de confiança, porque nos dão uma ideia também da precisão das estimativas, não só se a diferença é ou não significativa. Portanto, isto seria uma tabela já mais apresentável. O número de cada indivíduo, uma legenda adequada. Como é que nós estamos a medir a idade e afinal era a frequência cardíaca sempre, média entre parênteses desvio padrão, ou seja, a medida de tendência central e a medida de expressão, e nas absolutas sempre o N e o valor percentual de forma uniforme. Muito bem. Agora, gráficos. Nós vamos chamar a atenção agora para alguns aspectos relativos à construção de gráficos, alguns erros que podem surgir, alguns problemas na forma de apresentação e, portanto, o objetivo é vocês, no imediato, não é, verem o gráfico, cada gráfico vos vai ser apresentado e as respectivas perguntas e responderem no chat ou bate-papo com um S ou um N ou VAF, portanto, de verdadeiro ou falso. Portanto, de forma rápida, tentar responder às questões que estão a ser colocadas com base nos gráficos que serão apresentados. Primeiro gráfico. Frequência de resposta por parte de farmacêuticos que de enfermeiros. Verdadeiro ou falso? O que é que vocês acham? Basta pôr o V, o F, o S ou o N. Ok, temos Vs, temos Fs, temos difícil de perceber e temos pontos de interrogação. Mas, de facto, temos uma grande heterogeneidade de resposta. Vamos à seguinte.
A frequência de alergia à manga é superior à alergia à maçã. Verdadeiro ou falso? Ok. Temos o pessoal mais a inclinar-se para o falso. O pessoal no bate-papo todo a dizer falso. Vamos avançar. A média de peso dos homens é o dobro da média de peso das mulheres. Verdadeiro ou falso? Sem querer fazer qualquer tipo de juízo. Ok, temos a maior parte falsos. Quarto, o número de pacientes de Aveiro é menos de 1/10 do Porto. Ok, temos falsos, temos verdadeiros. E, portanto, estes gráficos podem parecer um bocadinho idiotas ou um bocadinho exagerados, mas a verdade é que nós vemos gráficos, estamos constantemente a ver gráficos deste tipo, nos congressos, nos artigos científicos, e eles refletem alguns erros comuns e que nós temos que ter em conta. O primeiro é o da perspectiva 3D. Os gráficos 3D devem absolutamente ser evitados, porque o 3D distorce a perspectiva que nós temos. Nós aqui não conseguimos ver, e até dá-nos ideia que os farmacêuticos respondem mais do que os enfermeiros. Mas a verdade é que a dimensão das fatias é exatamente igual. Qual é que é o problema? Temos aqui uma distorção da percepção pela tridimensionalidade. Tridimensionalidade é essa que não acrescenta nada ao gráfico. Portanto, nós quando fazemos gráficos devemos tê-los o mais simples possível no sentido de evitar aquilo que nós chamamos de chart junk, lixo de gráficos, elementos distratores. O 3D, os clip arts, os gradientes, os fundos coloridos, tudo isso deve ser evitado, porque isso distrai e distorce. Ademais, os próprios gráficos circulares devem ser evitados, porque o nosso cérebro não tem tanta capacidade de percepção dos ângulos, das fatias, do que, por exemplo, como tem para perceber diferenças de altura entre barras. Se nós tivermos poucas categorias, por exemplo, sexo, nós estamos a ter um gráfico circular a ocupar demasiado espaço para muito pouca informação. Se nós tivermos muitas categorias, eles tornam-se muito difíceis de ler. Por exemplo, aqui, reparem, nós temos tantas fatias que acabamos por quase repetir cores, e o azul do leite e da manga é muito difícil distinguir, não é? Portanto, este da manga quase que se confundiria aqui com o do leite. Portanto, não é boa política nós utilizarmos este tipo de gráficos circulares. Aliás, não sei se vocês sabem, a Sociedade Americana de Estatística, no dia do Pi, tem uma iniciativa que é One Less Pi on Pi Day, ou seja, menos um gráfico circular, um pie chart, no dia do Pi. É assim uma piada nerd. Muito bem. Terceiro aspecto importante, iniciar as escalas no zero, sobretudo se nós estivermos nos gráficos de barras. Portanto, eu peço desculpa às senhoras, mas não têm metade do peso dos homens. Embora quem olhasse assim a passar para este gráfico, ficaria com essa percepção. O que é que se passa? O que se passa é que esta escala vai do 70 até ao 80 e, portanto, isto engana. Nós devemos sempre colocar a escala a iniciar do zero para termos noção da real magnitude das diferenças. Por fim, aqui o número de pacientes de Aveiro de facto era menos de 1/10 dos pacientes do Porto. Mas quem olhasse para este gráfico não ficava com essa percepção, achava que seria para aí 1/4. Ora, o que é que acontece? Nós temos aqui um corte de escala, reparem, a escala não é contínua. 0, 125, 250 e depois salta logo para os 1500, 2000. Quando nós temos estas interrupções de escala, e alguns autores são de tal maneira radicais que acham que estas nunca devem existir, mas às vezes dão um jeito.
E quando nós precisamos de as fazer, elas devem ser claras, devem ser evidentes. Se olharem para o gráfico da direita, vocês percebem que a escala é notória, que há uma descontinuidade entre esta parte e esta. E, portanto, vocês vão ver, e de facto aqui nós estávamos na ordem dos milhares e aqui passamos para menos de 250. Faz sentido estas chamadas de atenção? Exemplos um bocadinho patetas, mas nós vemos muito isto mal feito. Muito bem. Vamos então avançar. Já agora nós, construção de gráficos é algo que se pode falar muito mais, como podem imaginar, não é? O tipo de variáveis vai depender muito. E vamos então agora passar para a submissão, ou seja, nós já fizemos o nosso trabalho, já os escrevemos, já apresentamos de forma conveniente os nossos resultados em tabelas e gráficos apropriados e agora aquilo que nós vamos fazer é submeter o nosso artigo. E para isso, convém que nós conheçamos o ciclo da publicação. A questão da publicação é fundamental, porque senão, se o nosso artigo não estiver publicado, é como se ele não existisse. Por mais óbvio que seja o facto, por mais óbvios que sejam os resultantes, se não estiverem publicados, não podem ser citáveis e é como se cientificamente não existem. Este é o ciclo então da publicação. Nós começamos por escrever, preparámos-los de acordo com as normas das revistas, todas as revistas têm normas de formatação, formas que orientam como é que nós devemos submeter o artigo, quais são os limites de palavras, os limites para o abstract, como é que nós devemos ter as tabelas e as figuras, etc. E uma vez ele preparado, nós submetemos o artigo. Submetendo o artigo, este vai passar primeiro para os editores. Os editores vão fazer um controlo da qualidade. Não é? Porque senão vocês podiam enviar um artigo sobre nefrologia para uma revista de pneumologia. Podiam enviar coisas que não tivessem nada a ver a revistas que não estivessem minimamente interessadas. E, portanto, para poupar os revisores, os editores olham e veem se isto lhes tem interesse para eles ou não. Se não tiver interesse, os editores rejeitam de imediato e dizem: meu caro, isto não vai de encontro ao âmbito da revista, isto não tem prioridade suficiente, isto não nos interessa, portanto, tente para outra revista. E, portanto, os autores voltam a preparar um manuscrito, de acordo com as regras de outra revista, e voltam a submeter. Se os editores acharem que o manuscrito vale a pena, eles vão mandar aos revisores. Ou seja, eles vão mandar a outros especialistas na área que vão ser responsáveis por ler, por analisar o vosso trabalho e por fazer críticas. Mas os revisores não tomam nenhuma decisão em relação ao destino do vosso artigo, ou seja, os revisores podem achar fantástico e o editor rejeitar, ou os revisores podem achar que o vosso artigo tem muitas críticas, mas mesmo assim o editor quer dar-vos uma segunda chance. Portanto, os revisores encaminham as críticas para os editores que tomam uma decisão. E podem tomar uma de 3 decisões. A primeira é aquela que nós gostamos mais, é dizer que o seu artigo está pronto para ser publicado, o seu artigo foi aceito. Raramente acontece. Raramente os editores, à primeiro conjunto de críticas, aceitam logo. É preciso ter muita sorte, é preciso o manuscrito estar muito bom. Às vezes, os editores olham e dizem: as críticas são muito más, é muito difícil conseguir publicar um artigo nesta revista, portanto nem vale a pena tentar. Nós rejeitamos face às críticas que encontramos e por isso tento para outra revista. É o outcome que nós gostamos menos de ver. O mais comum, ou aquele que nós vemos mais frequentemente quando os nossos artigos são aceitos, é este, de solicitar alterações, ou seja, os editores olham para as críticas dos revisores e dizem: o seu artigo tem uma série de coisas que precisa de ser alterado, uma série de críticas que os revisores fizeram. Se alterar o artigo de acordo com as críticas dos revisores, nós podemos dar uma segunda chance. E então aí o autor vai responder às críticas, altera o artigo naquilo que os revisores sugerem e volta a submeter à revista. E o ciclo inicia-se outra vez. Portanto, os editores podem, mesmo assim, rejeitar. Já aconteceu a toda a gente, os revisores enviarem críticas, os editores darem uma segunda chance, os autores responderem às críticas e depois no final os editores disserem: afinal, nós não vamos querer esse artigo, não tem prioridade suficiente.
ok? Já é possível que aconteça. Também é possível que aceitem logo, ou é possível que enviem novamente para os revisores. Está a fazer sentido este processo? É com ele que de facto nós vamos lidar. Então, como é que nós selecionamos a revista para enviar o artigo? Com base num conjunto de muitos critérios diferentes. Em primeiro lugar, tem que ser uma revista do tema, embora algumas sejam mais generalistas da área da medicina, por exemplo, a Ata Médica Portuguesa publica temas das várias áreas clínicas. Depois, quão conceituada é essa revista dentro da área em questão? Está no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quartil, em termos de fator de impacto, ou seja, é uma revista que está muito bem cotada, que os artigos são muito citados ou não. É uma revista que está nas principais bases de pesquisa bibliográfica ou não, ou seja, está, por exemplo, na Web of Science, na PubMed, ou não, apenas está no Google Scholar, o que é mau, tipicamente. É uma revista nacional ou internacional, isso depende um bocadinho do nosso trabalho. Se o nosso trabalho for diferenças regionais em Portugal, se calhar faz sentido para uma revista nacional. Se for um trabalho cujas conclusões possam ter implicações internacionais, faz sentido para uma revista internacional. Portanto, isso depende muito do público ao qual o paper se destina. E depois há outros aspectos, se é uma revista open access ou não, se existem custos envolvidos na sua publicação, portanto não enviem para essas revistas que têm custos sem antes se assegurarem que os departamentos podem custear, e já me aconteceu de colegas enviarem para esse tipo de revistas em sugestão dos orientadores, e depois orientadores que queriam que eles pagassem 1.500, 2.000 euros de custos de publicação depois da aceitação. Por favor, não se metam nisso. E, obviamente, existem outros critérios de seleção. Portanto, ordenar por fator de impacto e olhar para as revistas indexadas no Web of Science é uma boa forma de selecionar. Olhar para as vossas referências, ver quais são as revistas que publicam mais na vossa área e que vocês citam mais frequentemente. Estas ferramentas como o Evans Journal Selector, em que vocês colocam lá o vosso abstract, colocam algumas palavras-chave e ele identifica-vos algumas revistas que têm um interesse na área, embora isto não seja para ser seguido cegamente, obviamente, é sempre com espírito crítico. São formas que nós temos de identificar revistas adequadas. Agora, não devem enviar um manuscrito para revistas predadoras. Já alguém aqui ouviu falar de revistas predadoras? Sim? Ainda não. Muito bem. É importante, contudo, estarem atentos a este conceito. Quando começarem a publicar os vossos artigos, as vossas conferências, idealmente ainda enquanto estudantes de medicina, mas possivelmente quando estiverem no internato, e aí a coisa torna-se particularmente aguda porque a pressão para publicar é muito elevada, vocês vão começar a receber uns e-mails num inglês macarrónico a convidar-vos para publicar qualquer tipo de coisa numa determinada revista. São e-mails sempre muito simpáticos, a elogiar-vos bastante, até oferecer-vos muitas vezes cargos nas revistas. Ora, isso são esquemas fraudulentos, não são revistas científicas sérias. São esquemas em que não existe revisão por pares e em que basicamente vocês pagam para que seja publicado e, portanto, vocês podem escrever qualquer disparate, e já aconteceu propositadamente escrever-se mesmo disparates e enviar-se para estas revistas, e esses disparates são aceitos. Ora, isso em nada vai beneficiar o vosso currículo, isso pelo contrário vai-vos prejudicar, vai mostrar que vocês não têm sentido crítico e que enviam a revista, o vosso artigo para qualquer sítio. Portanto, estejam atentos a isso. Muitas vezes os próprios orientadores, o pessoal mais velho, não está familiarizado com este conceito, é um conceito relativamente recente que tem ganho, que tem sido cada vez mais relevante de 5 anos para cá, mais coisa, menos coisa, por isso tenham cuidado. Elas normalmente são fáceis de detectar, as páginas têm um design muito amador, as páginas web, os e-mails são esses e-mails assim, uma mistura de graxa e de insistência para publicação, e são revistas que têm sempre fees de pagamento, têm sempre custos para publicação, mas normalmente são custos relativamente baixos, entre 100 e 500 dólares, que é algo que as revistas sérias não têm. Normalmente nas revistas sérias os custos de publicação são muito mais elevados. Muitas vezes vocês veem que são revistas com pouquíssimos artigos cada uma, são revistas de editoras que têm milhares de revistas, cada uma com muito poucas publicações. Portanto, tenham cuidado com estes
esquemas fraudulentos que vão começar a invadir as vossas caixas de e-mail, spam autêntico, a partir do momento que vocês começam a publicar. Dito isto, é importante perceber que nem todas as revistas Open Access são predadoras. Vocês sabem que são revistas Open Access, certo? Conhecem o conceito? Sim? Não? Sim? Ok, perfeito. Existem muitas revistas Open Access sérias, a VMC, a PLOS ONE, algumas revistas das sociedades, por exemplo, a própria Ata Médica é uma revista aberta, revistas de sociedades nacionais ou internacionais, são Open Access e são sérias, têm a revisão por pares. O problema são estas que, infelizmente, se aproveitam do conceito e deturpam-no completamente. Um aspecto que nós chamamos a atenção é a questão da formatação. Todas as revistas sérias têm guidelines de submissão e se vocês forem à página das revistas é muito fácil encontrar essas guidelines. Agora é uma seca ter que formatar o artigo de acordo com essas regras, porque elas muitas vezes obrigam a cortar palavras, obrigam a colocar as tabelas de outra forma diferente daquela que nós tínhamos colocado, o abstract também de outra forma, mas nós temos que o fazer. Senão, aquilo que nos acontece é que o artigo é logo enviado para trás, o secretário administrativo da revista diz isto não está de acordo, portanto, corrija isto e depois tente submeter novamente. Algumas chamadas de atenção para o material suplementar, nós já fomos falando um bocadinho disso. Material suplementar é material que é revisto na mesma pelos autores, e aparece como forma de complementar o manuscrito, mas não está no corpo do mesmo, não aparece, por exemplo, na versão impressa e só aparece online. Isto é útil, por exemplo, quando nós temos métodos muito longos e não queremos estar a cortar detalhe, porque achamos que o detalhe é importante, e então nós aí fazemos uma secção de métodos suplementares. Se nós tivermos muitas tabelas e muitos gráficos, muitos resultados, e não os quisermos também cortar, porque eles são importantes, nós podemos remeter para material suplementar, ou até se tivermos formas alternativas de apresentação dos resultados. Por exemplo, vídeos, cada vez mais popular, ferramentas online para exploração de resultados, simuladores, por exemplo, também é uma forma interessante de dar aos leitores a possibilidade de explorar os resultados, os próprios dados, não é? As bases de dados naquela política do Open Data, obviamente, que tem que ser em circunstâncias muito especiais, tem que ser dados anonimizados, com autorização expressa, não vamos escarrapachar os dados dos pacientes tal qual estão nos processos clínicos, mas por exemplo, em revisões sistemáticas é muito fácil nós disponibilizarmos os dados que nós analisarmos para que outros também possam analisar. Portanto, esse tipo de materiais pode constituir material suplementar e as revistas encaram sempre com muito bons olhos ter estas formas adicionais interativas de apresentação. Um outro aspecto a chamar a atenção é a cover letter, ou carta de apresentação. O que é isso? É uma forma que nós temos de comunicar com os editores. Nós dissemos foi, quando enviamos o nosso manuscrito, ele vai para os editores, que olham para ele e decidem se o vão rejeitar imediatamente ou se o enviam para os revisores. O olhar que os editores dão não é um olhar de leitura cuidadosa de todo o artigo, não, eles leem duas coisas. Leem o abstract e leem a cover letter, ou a carta de apresentação. E é nessa carta que nós vamos tentar, entre muitas aspas, vender o nosso artigo, o nosso trabalho aos editores, explicar porque é que este vale a pena ser publicado nesta revista. E por isso a cover letter não deve ser feita a despachar, que muitas vezes é entendido, enviamos em anexo aqui um trabalho sobre isto e declaramos que não incorremos em nenhum problema ético. Não deve ser só isto. Ela deve explicar o porquê de nós escolhermos essa revista, muitas vezes confrontando com artigos prévios, chamando a atenção para o problema clínico que nós estamos a tentar responder. Portanto, é a oportunidade que nós temos de defender o nosso trabalho junto dos editores, obviamente não entrando numa de gabarulice, de uma forma honesta e correta. Os editores, considerando o nosso paper relevante, enviam-no então para os revisores que dão uma resposta. E nós, ao responder, ao fazer as alterações, se tivermos a chance para isso, nós temos sempre que preparar 3 documentos.
uma cópia com as alterações em evidência, uma cópia do artigo com as alterações já integradas, chamada cópia limpa, e depois a chamada resposta ponto por ponto às críticas dos revisores, em que nós, para cada crítica, para cada comentário dos revisores, nós vamos responder explicando como é que nós alteramos o nosso artigo. Temos que fazer tudo o que os revisores nos sugerem fazer? Não. Às vezes os revisores dão respostas estúpidas, ou fazem sugestões estúpidas, às vezes fazem comentários que são inadequados, às vezes fazem sugestões que são impossíveis nós implementarmos. E nessas situações nós temos que explicar de forma educada, não vamos ignorar, vamos explicar de forma educada porque é que nós não fizemos essa alteração, porque é que nós não seguimos esse comentário. Às vezes, se tivermos dois revisores a pedir-nos coisas opostas, vamos ter que tentar arranjar uma forma de equilíbrio entre os dois, isso é das piores coisas que pode acontecer nesta parte, mas não pensem que o responder aos revisores e este processo é simplesmente dizer que sim a tudo o que eles sugerem. É preciso ter algum sentido crítico. Claro que na maior parte das vezes nós vamos cumprir, mas em algumas situações nós vamos questionar também, de forma educada. Só antes de terminar, chamar a atenção para um aspecto aqui que não está discutido, mas que é muito importante, que é a questão dos critérios de autoria. Quem é que pode ser autor de um artigo científico? Para ser autor de um artigo científico é preciso dar um contributo relevante. Vocês não precisam de participar em tudo, ou seja, não precisam de participar na recolha de dados, na análise estatística, na conceptualização, na criação das tabelas e dos gráficos, mas têm que ter um papel determinante numa delas. E sendo para a vossa tese, tem que ser na parte principal, obviamente. Mas o que é válido para vocês é válido para os restantes autores. Agora, cada autor tem que ter um papel relevante em pelo menos uma destas áreas. E tem também que ter um papel muito relevante na parte de escrita ou na parte de revisão crítica. De resto, todos os autores têm a obrigação de conhecer o artigo, aprovar a última versão a ser submetida e de ser responsabilizados por elas. Por que é que estou a chamar a atenção a estas coisas? Primeiro, porque não há nenhum critério a dizer ser diretor de serviço ou ser diretor de departamento é critério de autoria. Isso é uma mania que infelizmente ainda vai existindo em Portugal, com alguns casos de pessoas que assinam papers sem os lerem até. Isso é grave, isso vai contra as normas éticas da autoria. Segundo aspecto, mais uma vez, durante o internato vocês vão ter uma pressão imensa para publicar. E com essa pressão imensa surgem tentações também de aspectos que podem ser menos éticos. E alguns esquemas que muitas vezes se vêem é pessoas que combinam: eu ponho o meu nome em todas as tuas publicações, tu pões o meu nome em todas, eu ponho o teu nome em todas as minhas, não é? Só que isso é algo que deve ser evitado a todo custo. Porque vocês, mesmo não tendo visto nada, mesmo não tendo feito nada para o trabalho, nem o tendo lido sequer, por estar lá o vosso nome, vocês são responsáveis por tudo. Portanto, se o vosso colega fizer plágio, se o vosso colega fizer fraude, se o vosso colega cometer um erro tremendo, vocês também serão responsáveis e responsabilizados. E o artigo sendo retirado, a vossa carreira fica também manchada. Portanto, tenham muito cuidado e tentem sempre respeitar aqui as regras éticas nestes aspectos. Dúvidas? Não sei se foi tudo claro, se há questões, estejam à vontade para colocar dúvidas, ou pelo microfone, ou pelo bate-papo. Devemos escrever em inglês à partida? Sim. Mesmo que vocês estejam a pensar numa revista nacional, a maior parte das revistas nacionais aceita papers em inglês. E é mais fácil nós, até imaginem que queremos tentar primeiro uma internacional, temos o artigo em inglês escrito, se não for aceito, pronto, tentamos uma revista nacional. Fazer ao contrário é mais difícil, não é? Se nós tivermos um paper em português, depois ficamos logo restritos ao mundo lusófono. Escrever em inglês, mesmo que seja para uma revista internacional, faz com que autores de outros países possam encontrar o vosso trabalho e nunca se sabe quando é que pode ser útil.
Imaginem, se alguém estiver a fazer uma revisão sistemática, vai querer o vosso trabalho, independentemente de ter sido feito em Portugal, na Alemanha ou na China, desde que responda à questão de investigação. E, portanto, se estiver em inglês, facilita a vida ao autor e aumenta-vos o potencial de ser citado. Regras para escrever em inglês aqui nos artigos científicos são idênticas às do português. Frases curtas, parágrafos longos. Não se assustem com o inglês, quem não está tanto à vontade, porque o inglês científico é um inglês mais simples, não é? Nós não queremos floreados, nós não receamos tanto se repetimos palavras ou expressões. Em relação às questões da tese, bom, isso depende aqui um bocadinho das regras da faculdade. Não vos posso ajudar tanto aqui, posso-vos dizer o que acontece no Porto. No Porto, a tese tipicamente é o artigo, ela é feita na forma de artigo, mas não é obrigatório, se a tese estiver em inglês, a apresentação também no tanto os slides como a apresentação, ou seja, pode a apresentação oral ser em português. Mas pronto, essa é daquelas coisas que eu não vos posso ajudar, infelizmente. As regras são diferentes de faculdade para faculdade. Ok, relativamente à apresentação de dados, faz sentido os valores absolutos em cada barra? Sim, pode fazer sentido. Porquê? Porque efetivamente nós, os leitores podem querer ter acesso aos dados absolutos. Mais uma vez, os dados dos nossos estudos podem ser úteis para outros investigadores que estejam, por exemplo, a pensar fazer uma revisão sistemática na área e, portanto, ter os valores absolutos facilita a leitura, desde que não polua muito, ou seja, por valores absolutos, por percentagens, isso já é excessivo, mas ter só os valores absolutos, sim, é aconselhável. Mais alguma dúvida? Mais alguma questão? A submissão de um artigo pela cadeia toda parece ser muito demorado. Depende. É um processo que, em média, a correr bem, demora mais ou menos 2 meses. Pode ser bastante. Está aqui a perguntar se é possível submeter a mais que uma revista. Não, não. Para além das questões éticas, há uma questão aqui muito importante, que é a seguinte, ou melhor, há duas questões importantes. Uma é a questão da duplicação de informação. Imaginem que o vosso artigo acaba por ser aceito em 2 revistas. Ele vai dar uma falsa imagem dos vossos resultados, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Imaginem que vocês fazem um estudo onde avaliam o hipertensor A versus placebo. Se vocês publicam esse mesmo estudo em duas revistas diferentes, vai parecer que temos 2 vezes mais evidência a favor do medicamento A daquilo que realmente temos, quando na verdade só houve um estudo. Este é um dos problemas. O segundo problema é a questão dos direitos de cópia. Quando um artigo é aceito para publicação, os direitos de cópia ficam para a revista. Se vocês já repararam, quando queremos aceder a um artigo, necessitamos sempre de pagar. Sabem quanto isso é que vai para os autores? 0. Os autores não recebem 1 cêntimo pelas leituras dos artigos científicos. Todos os montantes são encaminhados para a revista, porque a revista fica com o direito de cópia das publicações científicas. E, portanto, não é possível 2 revistas diferentes terem os direitos de cópia de uma mesma publicação. Nós só podemos submeter a uma de cada vez. Há exceções, que são, por exemplo, guidelines. Vocês veem, por exemplo, as guidelines em insuficiência cardíaca estão em várias revistas. As guidelines de escrita de ensaios clínicos estão em várias revistas, mas isso é algo combinado entre as várias revistas, está certo? Em relação à questão do tempo, é verdade, isso é variável. Para se orientarem por causa da questão de falarmos atempadamente, primeiro passo, se calhar até vou mostrar o slide para ser mais fácil. Da submissão à decisão editorial, nós não devemos esperar mais do que uma semana. São alguns dias. Tipicamente, ao fim de alguns dias, os editores sabem se rejeitam ou se enviam para os revisores. Da parte dos revisores, nós tipicamente devemos esperar 1, 2 meses.
Se ao fim de 2 meses nós não tivermos resposta, nós devemos chatear a revista. Ou os revisores esqueceram-se, ou pode existir até algumas segundas intenções. Os revisores são especialistas na área e podem querer propositadamente atrasar o seu feedback. Não, todos nós temos histórias assim, infelizmente. Dos revisores para os editores, mais ou menos uma semana. Portanto, contem mais ou menos, se um artigo a correr bem, desde que entra na cadeia até que sai, 2, 3 meses mais ou menos, entre vocês fazerem as respostas, 2, 3 meses mais ou menos. Claro que todos temos histórias de revisões que duraram muitos meses, porque mudaram os editores por causa do Diabo 4, mas também muito rápidas. Eu posso vos dizer que tenho um artigo, o meu mais recente artigo foi aceito em 45 minutos, foi assim uma coisa muito rápida, porque era sobre a Covid, portanto era a questão da emergência e por isso foi aceito. Portanto, varia muito. Para utilizar determinadas escalas como instrumentos do nosso estudo, temos de pedir autorização ao autor ou revista da escala. Depende. Se for algo que já esteja publicado, à partida não será preciso que seja de uso público, por exemplo, escalas já validadas, traduzidas para uso de pressão, à partida não será preciso. Em alguns casos, quando são situações menos conhecidas, quando são situações que nós queremos até traduzir, validar, adaptar, aí se calhar faz sentido pedir esse tipo de autorização. Há aqui uma questão que é, se forem imagens, aí obrigatoriamente temos que pedir autorização. Se nós quisermos utilizar as imagens de outros autores, temos que lhes pedir autorização. Se nós quisermos fazer o mesmo com outros resultados de tabelas, também. Ok. Idealmente gostamos de publicar em revistas com maior fator de impacto. Como é que nós sabemos se o nosso artigo tem valor suficiente para ser aceito numa revista com fator de impacto mais elevado? Isto é sempre um jogo. E já agora, todos nós também temos histórias de artigos que são rejeitados numa revista, nós até tentamos uma de mais elevado fator de impacto e é aceito. Portanto, há sempre aqui uma componente aleatória. Agora, nós percebemos mais ou menos pela relevância da nossa questão de investigação, se nós percebemos, por exemplo, que é algo que muda não só a própria ciência, mas a prática clínica, nós à partida devemos tentar uma revista de fator de impacto mais elevado. Se tivermos tempo, se vocês têm algum bónus, por exemplo, de publicação em termos da vossa classificação final, mas tendo tempo, tentar uma revista com fator de impacto mais elevado, claro que não é uma coisa astronómica, uma coisa dentro dos limites, que publique mais ou menos na área em que vocês estão a publicar, é sempre útil. Pode ser rejeitado de imediato? Pode, mas aí não perderam muito tempo, perderam alguns dias, quando muito. Pode ser rejeitado depois das críticas dos revisores, também pode, com grandes chances, mas aí vocês têm uma oportunidade de ver críticas aos vossos papers de alguém de fora e de melhorar muito o vosso artigo. E quando forem submeter outra vez para uma revista que se calhar já consideram esta é a minha revista-alvo, esta é a revista que provavelmente vai aceitar aquilo que eu estou a publicar, o vosso artigo já vai muito mais robusto e com muito mais chances de entrar nessa revista. Portanto, a minha lógica é tentem sempre uma relativamente alta, mesmo que corram riscos de ser rejeitados, porque sendo rejeitados, o pior que vos pode acontecer é ter que tentar noutra revista. Mais alguma dúvida, questão? O pagamento não é referente à submissão, é após aceitação. Algumas cobram um valor simbólico na submissão de 50 euros, mas é muito raro. A maior parte só cobra e só obriga ao pagamento se o artigo for aceite. E desconfiem de revistas que assim não o seja. E mais uma vez, antes de enviarem para essas revistas, certifiquem-se que o vosso departamento tem condições económicas para assegurar essa despesa, porque senão vocês acabam por ou perder o artigo, não é? Porque não dão, ou por ficar às vossas custas, o que não é justo, não é de todo justo. Mais alguma dúvida, questão?
Muito bem. Não sei se o António, enquanto anfitrião, quer deixar alguma mensagem. De minha parte, agradeço a atenção, agradeço a participação, espero que tenha sido útil, que tenham compreendido e qualquer dúvida estejam à vontade para enviar e-mail. Da nossa parte temos apenas a agradecer e depois, se não houver problema, poderá remeter o PowerPoint e nós disponibilizamos aos participantes. Perfeito, eu vou enviar então para o e-mail da MP Student, ok? Ok, muito obrigado. E boa Muito tarde. obrigado, continuação e felicidades.